teu amado, Pai, o teu vaso precioso, Pai, que o Senhor escolheu para estar aqui hoje, para trazer a tua palavra, Pai. Eu peço que o Senhor capacite nesta jornada, Pai, para que o Senhor fale através da boca dele, Pai. Nos edifique através da tua palavra, usando o teu filho amado, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor proteja a mente e o coração do teu filho, Pai, para que nenhuma seta inflamada maligna venha atingir o teu filho amado, para que não venha atrapalhar o teu filho amado e nem a tua amada igreja, Pai. Eu peço que o Senhor coloque uma redoma invisível sobre os teus amados, Papai, para que nós possamos ouvir a tua voz e nos ensine a caminhar, a buscar o teu reino em primeiro lugar, Pai. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Aleluia, Pai. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Amém. Alô. 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 Teste. Saiu. Ok. Irmãos, eu queria que vocês abrissem. Boa noite, primeiro, boa noite. Amém. Boa noite. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 19. Do versículo 41 até o 44. Lucas 19, do versículo 41 até o 44. Esse vai ser o trilho da nossa palavra de hoje. Amém. Amém? E essa semana, acho que todo mundo, né? Considerada a semana da Páscoa, né? Começou semana passada, no domingo de Ramos. E amanhã será considerada a ressurreição do nosso Senhor Cristo, né? Nós tivemos ontem, na sexta-feira, seria a crucificação de Cristo. E amanhã, graças ao Senhor poderoso, né? É a ressurreição dele. Nós comemoraremos a ressurreição dele. Mas eu gostaria que vocês voltassem um pouquinho no tempo, né? Eu gostaria que essa é uma passagem que vai mostrar Jesus na última chegada dele até Jerusalém, né? Então vamos ler primeiro o texto, tá? Lucas 19, do versículo 41 ao 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque os dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. 44. E te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Essa parte aqui, irmão, do versículo 44, essa última parte, pois que não conheceste o tempo da tua visitação, né? E o tema da mensagem de hoje é por que Jesus chorou, né? O tema. Vamos orar? Bom, o nosso irmão Jorge já orou, nós oramos também na intercessão, mas eu oro aqui novamente. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela tua bênção de estarmos aqui, Senhor. E eu oro, Senhor, para que esta palavra venha também tocar em nossos corações, Senhor, abra os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais também, Senhor, para que nós possamos, Senhor, entender a tua palavra, que ela possa servir, Senhor, na nossa vida como cristãos também, Senhor, para que nós possamos também, Senhor, passar a tua palavra para outras pessoas ao redor, começando da nossa família, começando da nossa casa, Senhor, e também para os nossos irmãos em volta, para os que ainda não são teus filhos, Senhor. Eu te peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém? Amém. E por que geralmente as pessoas choram, né? Tem gente, não só aqui na nossa igreja também, né, que chora fácil, né? Tem gente que chora difícil, né? Mas há muitas razões para isso, né? Tem um espectro emocional, né? A gente chora por tristeza, chora por uma dor física, uma dor emocional,
Ou a gente, quando a gente chora também, quando a gente está sem esperança, que não sente, mas já começa a chorar. Não choramos quando estamos aquebrantados também, né? Ou então quando nós temos empatia. O que é empatia? Quando a gente vê uma outra pessoa chorando, a gente pega e chora também, né? Eu conheço eu também estou no meio dessas aí, né? Mas também, há outro lado também, né? Que a gente chora por alegria, né? Nós derramamos também lágrimas por gratidão, né? Você recebe uma bênção de Deus, você recebe um livramento, a gente chora. Às vezes a gente vai falar com uma pessoa e já começa a chorar antes de transmitir o que a gente quer transmitir, né? De agradecimento ao Senhor. Às vezes a gente está lendo a Bíblia, acredito que até vocês também, né? A gente cai assim num momento que começa a lagrimar e as pessoas perguntam, por que está chorando? Não é nada, não é nada, né? E principalmente quem não é cristão, né? A gente fala, não é nada, não é nada. Quando é pro irmão que é da nossa, né? Do lado do Senhor Jesus, a gente, não, estou sendo tocado pelo Senhor, estou sendo ministrado, a gente abre livremente. Se a gente for falar para o irmão que não está entendendo muito, não entende da palavra do Senhor, ele vai dizer, isso aí está meio ruinzinho, né? E às vezes, né, as pessoas confundem, né, o chorar do cristão. As pessoas do mundo, elas acham que a gente está tendo algum problema psíquico, um problema emocional, né? E eles não entendem isso, né? Inclusive aconteceu com um amigo meu que mora na Coreia, das pessoas aqui não entenderam por que ele estava chorando e pensaram isso, né? Pois é. E às vezes a gente chora também porque a gente tem um alívio, né? Às vezes a gente está muito sobrecarregado e é livre daquele peso. Oh, meu Deus, obrigado. E hoje, dando um finalzinho aqui, fazendo o grido-apo aqui da palavra, né? Eu também estava chorando lá na minha cadeirinha, lá no quarto que era da minha filha, né? Está virando o nosso quarto de oração, né? É ali que... Então, é interessante que eu me sinto melhor sentado, lendo a Bíblia, que se eu ficar deitado, eu durmo. Se eu ficar onde eu quero, que é no meu quarto com a minha esposa, né? na cama de casal, começa a ler a Bíblia, é interessante, né? A Bíblia cai da minha mão. Mas eu vou pro quarto de oração, que se você entrar aqui, eu acho que é o sentimento que a gente já vai assim, não, hoje eu vou batalhar, hoje eu vou estar aqui, hoje eu vou estar, mesmo com fraqueza ou não, com sono, às vezes eu tô, não é a Bíblia, que eu caio em cima da Bíblia, né? Dá uma testada assim, mas a gente vai sentindo assim que aquele local, a gente já vê um filme, acho que vocês viram, quarto de oração, quarto de guerra, uma coisa assim. E eu nunca pensei que eu ia chegar, pelo menos a um nívelzinho daquele quarto, né? Mas graças a Deus está chegando. Acho que a minha esposa também tem o localzinho dela que ela gosta de ficar, né? E a gente vai levando, né? Então, voltando aqui para o nosso... Uma pesquisa americana revelou, né, que 60% das mulheres, elas choram mais do que os homens, né? Isso é a pesquisa que falou, não sou eu que estou falando, tá? E outro artigo dizia que as mulheres choravam o dobro do que os homens, mas eles não sabem o motivo por que isso acontece. Aí eu fico pensando aqui, será que as mulheres elas choram mais? Por quê? Eu acho que ela casa com homem, né, como a gente, elas choram, né? Isso causa muito problema para elas, acredito eu, né? O jeito delas pensarem é diferente do nosso, né? Lógico, a gente é diferente, né? Mas eu falei isso assim, né, para alimentar, porque elas também são nosso suporte, lógico, né? E sem elas a gente não seria nada, né? Principalmente Deus, mas com as nossas queridas respectivas esposas, né? Se a gente não tivesse elas, a gente, né, estaria bem ruinzinha. Bem? E há muitas histórias na Bíblia sobre pessoas que choram por várias razões. Eu vou dar um exemplo aqui, vários, né? Abraão chorou com a sua esposa, quando a sua esposa Sara faleceu. Isso foi em Gênesis 23:2. O Esaú chorou tentando obter a bênção do pai, o qual ele não obteve, né? Isso foi em Gênesis 27:38. Quem que foi que recebeu a bênção primeiro? Jacó, né? A Ana chorou em 1 Samuel 1:8. Por quê? Porque ela não podia ter filhos. O rei Davi e o seu melhor amigo, quem era o amigo dele? Jonathan, né? Eles choraram quando eles tiveram que se separar. Isso em 1 Samuel 20:41. Uma prostituta chorou
de quebrantamento aos pés de Jesus, em Lucas 7,38, quando ela lavou os pés de Jesus, né? Com perfume caro. Maria Madalena, ela chorou do lado de fora do túmulo de Jesus, em João 20:11. Paulo chorou em angústia, em Coríntios 2 Coríntios, do capítulo 2 ao 4. João chorou em Apocalipse 5:4, quando ninguém foi considerado digno de abrir o pergaminho. E muitos outros exemplos que a gente vê na Bíblia, né, de mulheres e homens chorando. Então, por que Jesus está chorando aqui em Lucas 19? A gente vê aqui em 19:41, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Qual o motivo de Jesus chorar? Né? Por ele, né? Então, vamos dar uma pincelada aqui. O local dessa história é aos redores de Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus está voltando para Jerusalém na última volta dele para Jerusalém, né? Ele está descendo da região do norte da Galileia, viajando pelo Vale do Rio Jordão e vai passando por Jericó, tanto que a gente já viu, já estudou aqui, já falou também sobre o cego Bartimeu, e também de quem? Mais um outro importante, um baixinho desse tamanho, mas não, né? É o Zaqueu, né? Nos capítulos anteriores desse livro aqui de Lucas, né? Então ele vem descendo, Jesus vem descendo e ele chega mais ou menos. Vocês, quem dirige carro aqui ou então já passou por. Boa noite. E quem já passou pela Toumei? Quando a gente vem de Shizuoka, de Hamamatsu, nós vimos de Hamamatsu, na Toumei, passando ali por Fuji, mais ou menos, temos túneis, que a gente passa por túnel. Às vezes à tardinha, então à noite, aquela imagem que a gente vê de Fuji, vocês já viram como é tão bonito, por alto, olhando assim do alto, né? Então, eu estudando essa palavra aqui, irmãos, Lucas 19, se vocês puderem lá, Lucas 19, do versículo 41 até o 44. Lucas 19, 41, 44. Então a gente vem pela Toumei, né, e eu lendo essa passagem aqui, a gente vê Jesus descendo do Monte das Oliveiras, e então Jesus para. Ele para e começa a observar Jerusalém, e ele chora neste momento, né? E ele é tomado pela emoção, olhando para Jerusalém. Na verdade, ele chora aí, mas na verdade essa não é a única vez que ele chora, né? E nós temos um versículo obscuro, meio obscuro, em Hebreus 5:7, diz assim: no qual nos dias da sua carne, falando de Jesus, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, né? Isso nos indica o quê? Que várias vezes Jesus chorou, né? Ele chorou, mas só que na Bíblia só são registradas 2 vezes, né? E isso nos comprova o quê? Que Jesus, sendo filho de Deus, ele, lógico que entendia as emoções, e chorou em mais de uma ocasião, não somente nessas 2 que a gente está registrando, mas a Bíblia, ela fala dessas 2, né? E aqui nós temos essa história do Lucas 19, 41, e também em João 11, não precisa vocês irem lá, João 11:35. Olha esse versículo, o tamanho desse versículo. Jesus chorou. Quer aprender um versículo na Bíblia rapidinho, gravado? João 11:35. Jesus chorou. Tão fácil, né? Mas, por quê? Nesse João 11:35 é aquela fase em que ele está, é a morte do Lázaro. Ele foi, né? Lógico que ele não se atrasou, ele veio no horário dele, 4 dias depois de Lázaro ter morrido, né? E há várias razões para Lázaro ter chorado neste acontecimento, né? E alguns estudiosos dizem que Jesus, ele chorou porque ele teve que trazer o Lázaro de volta lá do paraíso, né? Do Sheol, do lado bom do Sheol. Ele teve que trazer o Lázaro de volta, mas isso são especulações, a gente não sabe. Acho que é a melhor coisa a gente fazer quando chegar lá em cima perguntar para ele, né?
Mas as pessoas têm muita coisa, né? Por exemplo, porque ele trouxe o Lázaro de volta, ou porque as pessoas acusaram ele de ter chegado atrasado, né? Mas a razão especial nós não sabemos disso. Mas o que a gente pode afirmar aqui, em Lucas 19, no contexto que nós estamos agora, né? Por que Jesus chorou no versículo 41? E vamos aqui no texto, né? Porque nós aprendemos que ele chora quando está de frente para Jerusalém. Ele está olhando aquele povo, né? Descendo do Monte das Oliveiras. E ele chora pelo seu próprio povo judeu. Jesus também era judeu, né? E pela sua cegueira em reconhecê-lo como Messias. Jesus sabia que eles não o reconheceriam como Messias. E que Jesus era a única esperança de paz e perdão. E é por isso que ele chora, os motivos, né? Os judeus, eles não sabiam quem realmente era Jesus. Na época, parecia que eles estavam cegos, né? Na verdade, por exemplo, todo o capítulo do versículo 19 está falando da vida de Jesus durante 3 anos. Do capítulo 19 até o 24, ele fala praticamente da última semana de Jesus, né? Mas uma coisa eu falei ainda há pouco, no Domingo de Ramos. No capítulo 19, é uma sessão que nós geralmente chamamos de Domingo de Ramos, né? O que foi que aconteceu? Que o povo, né, se reuniu ao longo das ruas de Jerusalém. O Evangelho de João adiciona que teve as palmeiras, né, para comemorar a entrada do Domingo de Ramos. Eles acenavam, né, para Jesus, eles estavam cantando e citando passagens messiânicas, atribuindo honra para Jesus Cristo, reconhecendo ele, né, Jesus, pelo menos nesse momento, só nesse momentozinho, que ele é o Messias. Aí você fala, pastor, mas por que o senhor está falando que são passagens messiânicas? Mas já vamos entrar nesse detalhe, tá? Se vocês estiverem no Lucas, abrindo a Bíblia de Lucas 19:37, nós estamos no capítulo 19, do 41 ao 44. No 19:37, diz assim: E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Quando eles estavam cantando e gritando, né, bendito que vem o Rei que vem em nome do Senhor, eles estavam, na realidade, citando as próprias escrituras judaicas. No Salmo 118, 26, diz assim, não precisa vocês irem lá: Bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós os bendizemos desde a casa do Senhor. Vejam bem, esse versículo, capítulo 118, versículo 26, eles estão citando uma passagem messiânica. Jesus já não tinha nascido nessa época, né? Eles estão reconhecendo que Jesus é o Messias, Jesus é bendito que vem em nome do Senhor, né? Eles ouvem, naquele momento, vão cantando os seus louvores, enquanto ele ia entrando em Jerusalém. Mas o motivo também que Jesus está chorando é porque, cantando esses louvores, neste momento, eles estão cantando, mas antes que acabe uma semana, isso era um domingo, antes que acabasse aquela semana, eles estariam gritando por quê? Pela crucificação de Jesus. Na quinta-feira, na sexta-feira principalmente, né? É muito trágico, vejam bem, é muito trágico quando nós olhamos aqui o capítulo 19 até o final do livro, né? O que nós vemos aqui, porque, como eu falei anteriormente, até o capítulo 18 está falando da vida de Jesus durante 3 anos, e do capítulo 19 até o 24 é a última semana, né? E voltando, apesar do fato dessas pessoas estarem se encantando com a entrada de Jesus, né? Cantando os hinos, acenando as folhas de palmeiras, né? Descendo em direção a Jerusalém, eles cantando o Salmo 118, né? Eles vão atribuindo a honra ao Senhor, ao Messias, né? Mas Jesus está chorando por quê? Porque sendo domingo, como eu vou repetir, sendo domingo, né? Eles estavam cantando, e Jesus sabe que na quinta-feira ele vai ser o quê? Bendito seja o Rei, eles vão mudar para quê? Crucifica-o, né?
Ele sabe que isso vai durar só um pouquinho, é por isso que Jesus também está chorando. Mas ele não está chorando porque ele está com pena dele, ele está com piedade dele mesmo. Ele chora pelo povo de Israel, né? Porque o povo de Israel vai perder uma grande coisa, vai perder a paz, né? Que Jesus mostra. Inclusive a gente estava até cantando aqui, né? Shalom, shalom, né? Dê uma olhadinha de novo no versículo 19:44. 19:44, capítulo 19, do versículo 44, do Lucas. Lucas, por favor, tá? Fiquem, por favor, fiquem no Lucas, né? E diz assim: te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. E no finalzinho, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Essa parte é que eu quero que vocês coloquem na mente de vocês. Pois que não conheceste o tempo da tua visitação, né? Essa é a sua visitação, né? Você está sendo visitado, você está sendo convidado por Deus, né? Ele mesmo em carne, né? Você não está vendo, você às vezes não sente, mas ele chora quando você não aceita o convite dele. Ele só, não que ele precise da gente, nós é que precisamos dele, né? E por que eles não reconhecem o Messias, né? Eles tinham as escrituras, né? Eles tinham as escrituras, eles tinham um estudo, né? Tanto que a gente pode voltar e não precisa vocês irem lá, em Daniel 9:25, né? O profeta Daniel, ele previu que o Messias viria a Jerusalém, né? E também depois em Neemias, o profeta Neemias também falou, né? O decreto, né? Foram 600 anos da profecia de Daniel, quando ele deu a profecia, e depois, em 483 anos antes de Cristo, vocês já ouviram falar de um rei Artaxerxes? Acho que já ouviram, né? Um rei persa, né? Foi ele que mandou o decreto para o Neemias reconstruir as muralhas de Jerusalém, né? E isso tudinho foi tudo falado nas Escrituras. Foi tanto em Daniel, vejam bem, o Antigo Testamento, o Daniel falando sobre o Messias, Neemias falando sobre o Messias, e 483 anos, 83 anos depois do decreto que o Artaxerxes fez, Jesus chegou em Jerusalém na época, nesse domingo, né? E isso é o calendário judaico misturado, não é misturado com o gregoriano, que é o calendário que nós usamos agora, mas tem um calendário judaico, e fazendo essas contas, daria no ano 32, depois do nascimento de Cristo. Mais uma prova de que as escrituras estão corretas, né, sobre este assunto, né? E interessante, né? Mesmo o Daniel falando, mesmo o Neemias falando no capítulo 2, que dando essa linha do tempo, dando as instruções para os judeus, eles não aceitaram o Senhor Jesus como Messias. Alguns, pouquíssimos aceitaram, não todos, né? E eles não perceberam que Jesus era o Messias. Eles não perceberam o que Jesus tinha para oferecer para eles. É por isso que Jesus chora. Vamos em 3 observações aqui. Primeiro, que Jesus ele chora por aqueles que não o reconhecem, porque eles perderão um grande tesouro, né? Vejam a relevância dessas palavras para hoje. Naquele tempo eles não aceitaram Jesus e perderam a sua salvação. Depois ainda vou entrar em detalhes aqui, ainda perderam muito. Mas nós aqui também, neste momento, quantos de nós, quanto tempo que nós fomos aceitos, fomos salvos por Senhor Jesus, mas muita gente, quantas pessoas já não escutaram a palavra de Deus, já não escutaram o chamado de Deus e continuam não aceitando o Senhor Jesus como Salvador. Imagina como Jesus está se sentindo agora também. As pessoas, você fala de Jesus, as pessoas viram a cruz, né? Não é porque Deus não quer salvar todo mundo, né? Deus quer que todos sejam salvos, mas você precisa aceitar isso, né? E
a propósito aqui, né? Quando esse Lucas de 9, quando Jesus está orando para Jerusalém, ele começa a chorar, e a palavra em grego para esse choro aqui é klaio. Isso eu pesquisei na internet, não é porque eu estudo grego não, viu? Que significa chorar por, sentir profunda tristeza por, lamentar por, chorar amargamente, soluçar amargamente. Vocês já viram uma criança quando ela começa a chorar, né? Quando uma criança começa a chorar assim, quando ela é pequenininha, que ela quer uma coisa, ela já não consegue mais chorar, já soluça, né? A gente deu exemplo, eu estou dando exemplo de uma criança, do bebezinho, que ainda consegue se expressar, mas quer fazer... Mas também tem adultos, tem adolescentes que chegam nesse assunto, nesse pedaço, né? Que por mais que você queira confortar, você não consegue. E Jesus chorou dessa maneira. Essa palavra em grego está falando que Jesus chorou dessa maneira, né? Agora imaginem Jesus chorando dessa maneira, né? Ele se sentiu, não que ele não conseguisse se controlar, mas ele ficou inconsolável, né? Como deu exemplo agora, né? A gente vê tanta gente, né, passando, às vezes você não sabe nem que palavra usar para essa pessoa. Tem um amigo que já falou aqui, olha, sei lá, eu nunca perdi um filho, né? Então como é que eu vou chegar para alguém que perdeu um filho? Eu entendo a sua dor. A gente não vai entender se a gente não passou por isso. Só entende quem já passou por isso, né? Às vezes você quer conversar, às vezes você não sabe, é bom dar um abraço, é bom deixar sozinho, o que eu faço? Imagina Jesus chorando dessa, não que ele não soubesse o que fazer, porque nós temos o livre-arbítrio, você aceita ou não aceita a ele, não é isso? E essa é a imagem que nós vemos de Jesus, chorando dessa maneira, né? Ele está lamentando e estava soluçando também. Por quê? Porque o povo judeu não o reconheceria como o único e suficiente Salvador, né? Ele diz assim no versículo 42 aí do capítulo 19, dizendo: se tu conheceste também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Veja bem, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Em hebreu a palavra paz, como é que a gente fala a palavra paz em hebreu? Shalom, né? Jesus sente que eles perderam a paz pelo não reconhecimento dele, né? E há muitas pessoas no nosso mundo atualmente. Eu acredito que vocês também sintam a mesma coisa que eu, né? Que a gente vê que é uma paz, que é uma coisa tão atormentadora em nossas almas quando a gente não tem paz em nosso coração, quando a gente tem culpa, quando a gente sente vergonha, quando a gente tem um pecado que não é resolvido em nossa vida, isso é atormentador. Nós, antes de aceitarmos Jesus e depois de aceitarmos Jesus, a nossa paz é completamente diferente. A nossa vida é diferente, né? Se nós não temos paz com Deus, nós não teremos paz conosco mesmo. Mais uma vez, se nós não temos paz com Deus, com o nosso Criador, a gente não vai ter paz conosco. E nós vamos sempre querendo estar lutando por isso, né? Mas, quando nós temos um relacionamento com Jesus, pela fé, nós os aceitamos e pedimos o seu perdão. O perdão vem de Jesus, ele traz consigo uma paz diferente, que todo este mundo ele não pode nos oferecer. Não é verdade? A verdade é duradoura para com Deus, porque com Deus, em Romanos 5 não precisa ler lá, a verdade é duradoura. Paz com Deus vem por meio da fé em Jesus Cristo, diz a palavra de Romanos, né? Isso, sendo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é exatamente a razão pela qual Jesus diz em João 24, né? Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, né? A paz de Jesus é totalmente diferente da paz do mundo. Amém? O amor dele também. E Jesus disse isso por quê? Ele disse dessa maneira. Porque ele percebeu que ele veio nos dar uma paz que o mundo não pode oferecer. Nós que estamos aqui na igreja, que escutamos a palavra do Senhor, a gente entende isso. Procura entender. E quando a gente não entende, a gente bate a cabeça, passa por um bocado de problemas,
né? Lutas internas, né? Mas quando a gente entende a paz que o Senhor nos dá, o mundo à nossa volta fica diferente. A gente não tem que se preocupar com as circunstâncias, e sim com o nosso Deus, né? E esse mundo, ele não pode nos oferecer a paz, né? Este mundo que a gente vive agora, nós estamos aqui, quando a gente sair daqui, a gente sabe que vai para o mundo e vai enfrentar o mundo, né? E a gente não perca essa paz do Senhor, né? E também não perca o tempo da vinda de Jesus para nós. Nós estamos aqui salvos? Sim. Mas eu acredito que você tem um irmão, que você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um parente, um primo, um amigo, que está lutando contra isso, com isso. Está lutando com o mundo, querendo levar ele para onde não deve. Segundo, Jesus chorou por aqueles que o rejeitaram por causa do que ele sabe do que está por vir. Jesus chorou por aqueles que o rejeitaram por causa do que ele sabe do que está por vir. Versículo 43 e 44, capítulo 19. Dê uma olhada aí. Capítulo 19, versículo 43 e 44. Diz assim: porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação, né? E Jesus está profetizando algo aqui, irmão, né? Jesus está profetizando algo aqui, né? Se você não pegar o seu tempo da visitação, quando o Senhor te chamar, você vai ter problemas. A gente aceitando o Senhor Jesus, a gente tem problemas também. Não vamos mentir aqui não, né? A gente tem problema. Mas se você não tiver Jesus, o problema vai ser maior e vai para um lugar pior, né? Em Lucas 21, 5, é um capítulo, não precisa vocês irem lá, diz assim: e dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E no versículo 20, ainda diz assim, no capítulo 21, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Veja, Jesus estava falando no capítulo 19, falando sobre, já profetizando, né, o que aconteceria no futuro, né? E o que aconteceu, né? Jesus chora porque ele vê que isto é uma acusação contra os judeus, e agora os irmãos aqui, os irmãos que não são cristãos ainda, né? Porque vocês não reconhecem o tempo da vinda do Senhor, vocês não aceitam a Ele, né? Então ele diz aqui que virá um exército e avançará contra vocês, eles derrubarão e virarão cada pedra desse templo do monte, né? Vai ser tudo derrubado, e as pessoas nem, será que isso vai acontecer? Né? Mas a Bíblia fala também, né, que se referindo ao quê? Que no ano 70 depois de Cristo, né, Jerusalém foi sitiada. Ela foi sitiada 4 anos antes, né? E foi cair em 72, né? Em ano 72. 38 anos depois dessa palavra de Jesus. Que esse templo iria cair pedra sobre pedra, né? Então, né, esse templo, ele tinha sido até, dizem, né, que foi construído pelo rei Herodes, mas não sabe se ele morou lá ou não, né? Mas o historiador, veja bem, esse historiador Flávio Josefa, ele não é cristão, ele é judeu, mas ele registra esse acontecimento, né? Que os romanos cercaram Jerusalém, a cidade foi sitiada e quase 1,1 milhão de judeus foram mortos. Porque eles se revoltaram contra Roma em 66 a.C., depois de Cristo. Eles se revoltaram contra o Império Romano, né? E a cidade foi sitiada, eles se refugiaram lá, mas 1,1 milhão de judeus foram mortos. E 97 mil foram escravizados pelo Império Romano, né? E vejam bem que depois eles fugiram para um remanescente, né? Fugiu para um outro monte chamado Mossada, né? M-O-S-S-A-D-A, Mossada, né? E depois eles foram mortos lá.
E interessante aqui, né, que em Israel, até neste momento, algumas pedras que foram derrubadas do templo, elas estão na rua. Às vezes, se você não souber, você passa, pensa que é um monte de entulho, coisa de... o israelense não está cuidando aqui da rua. Não, mas eles fizeram isso de propósito. Isso é o que? Um memorial para que o povo israelense não se esqueça do que aconteceu na cidade. Mas o que importa para a gente, não importa o que o israelense está pensando ou não, né? E nós podemos ver o que é aqui, que é uma acusação contra aqueles que rejeitaram Jesus. Porque essas pedras são a confirmação da profecia que ele fez. Eu vou derrubar essas pedras, pedra sobre pedra vão cair. Então, Jesus profetizou e está lá a prova que esse templo caiu, né? Mas também, infelizmente, né, elas também estão ligadas à sua recusa em reconhecer Jesus. Agora veja o versículo 44 do capítulo 19, ele vai conectar esses dois pontos, né? A invasão romana, versículo 44 diz assim: e te derribarão os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação, né? Vejam bem, a tragédia porque Jesus chora, né? Porque tudo poderia ser evitável se eles tivessem aceitado Jesus, mas como não é forçado, você tem o livre-arbítrio, como eu falei há pouco. O julgamento de Deus é evitável, né? O que traz isso para a nossa história, assim como qualquer de nós aqui, que se nós rejeitarmos o Senhor Jesus, né, pode acontecer tragédias em nossa vida, né? Vejam bem, né, o que Lucas fala aqui no capítulo 19 é um pequeno mundo, uma imagem, né, que Jesus ele se revela às pessoas, mas as pessoas se rejeitam, né? Que se elas rejeitam, elas vão sofrer o quê? Perda por causa dessa decisão. Vão sofrer, vão perder paz, não vão ter perdão, né? E elas sofrerão consequências, né? Nós temos... Eu me lembro quando eu era cristão novo, quando eu queria fazer tudo na minha força, eu queria fazer tudo no meu braço, né? E eu queria porque, não, agora eu conheço Jesus, né? Eu achava que eu podia fazer tudo por nossa força. E a gente vê aqui a palavra do Senhor. Mesmo Jesus, mesmo Deus, ele não vai forçar você. Ele vai apresentar o caminho. Ele vai dizer, vem aqui, faz isso, faz aquilo. Esse é o meu tempo. Esse é o tempo da minha vida. E se você não aceitar, e se você não reconhecer o Senhor Jesus como Salvador, problemas virão para a sua vida, né? E o coração de Deus, ele sofre por isso, não sofre? Você não acha que Jesus, o Senhor, não sofre por isso, né? E, por exemplo, em Ezequiel, não precisa ir lá, Ezequiel 33:11 diz assim: dizes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois que razão morrereis, ao casa de Israel. É a palavra de Ezequiel, né? Que Jeová não tem prazer na morte do ímpio, né? E ele fala para o quê? Para você converter, não para se convencer, né? Você se converter, você se arrepender dos seus pecados, como diria a pastora Ana, arrepender, crer e confessar, né? Você se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus e confessar que Ele é seu único e suficiente Salvador, né? E o interessante, né? O castigo que está pretendido, porque era pretendido para nós, foi colocado em quem? Em Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz, né? Para que a gente não tivesse que passar pelas consequências do pecado. É interessante, eu estou lendo a Bíblia, né, neste momento. Eu estou lendo exatamente, não foi porque eu queria ou não. Deus, quando eu procuro ler pelo menos 3 a 4 capítulos por dia, não estou falando para ninguém, pelo menos ler pelo menos um versículo. Mas eu procuro ler pelo menos 3, 4 capítulos. Tem dia que eu não consigo. Às vezes eu leio 6, tem dia que eu só leio 1.
Mas aconteceu de até ontem, exatamente, eu estava lendo Êxodo, a saída do Egito, né? Quando vieram as 10 pragas, e a última foi o quê? Eles tiveram que matar um carneiro, passar o sangue na entrada da casa, do lado, né? Simbolizando o quê? Jesus Cristo. E o nosso Jesus Cristo morreu, entre aspas, ontem, a carne, né? Por quê? Porque Ele é o nosso Salvador. É através do sangue dele que nós somos limpos, né? Amém. O castigo que era para ser para nós foi aonde? Está sendo em Jesus Cristo. Cada vez que a gente comete um pecado, cada vez que a gente cometeu um pecado, a gente ainda vai cometer também. Se lembra que Jesus sofre por isso, né? Em 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos. O que significa a palavra todos em japonês? Mina. O que significa em português? Todos também. Em espanhol? Todos. Então, não é tudo? Todos, né? Que todos sejam salvos. Amém? Todos venham arrepender-se. Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí, né? Para chamar a tua atenção. Né? Não que ele precise, eu repito, Senhor, para vocês, que o Senhor ele não precisa da gente. Nós é que precisamos dele. Amém? E a maior demonstração do amor de Deus pela raça humana, né? Quando ele deu seu filho Jesus para morrer na cruz, né? Se nós colocarmos nossa confiança, nossa fé pela obra consumada em Cristo Jesus na cruz, né? Nós poderemos conhecer a paz que excede todo entendimento, né? Que inunda as nossas almas. Quando você tem a paz de Jesus, você vai sentir a sua alma cheia, seu espírito vai estar cheio, né? E se o contrário, se a gente fizer o contrário, vai ser o oposto de você ter a paz. Se você não tiver a paz, você vai ter o quê? Problemas, né? Problemas que você não vai conseguir resolver. Você não vai conseguir dormir direito de noite. Às vezes você está com uma doença, quer fazer do seu jeito, mas quando vem Deus e toca em você e dá paz, meu filho, deixa comigo, deixa que eu te carrego. Aí você vai ver o resultado, né? Não tente fazer pela sua mão, né? Terceiro ponto, Jesus ainda quer que o reconheçamos hoje. Isso é para nós já conhecemos Jesus, né? Mas nós estamos aqui na igreja, nós estamos salvos, vamos ficar aqui quietinho. Não, fala, irmão, fala para o seu amigo de trabalho, para o seu colega de estudo, para um vizinho. É difícil? É fácil? Não, não é. Mas fale, porque o coração de Deus ele se contrista por pessoas que não conseguem ver isso, né? Embora ele tenha se revelado de maneiras diferentes para cada um de nós aqui. Olhe você para o seu passado, olhe para mim. Eu posso falar para minha esposa um pouco, né? Porque a gente, há 10, 11 anos atrás, nem cristão era. Ela sofreu um acidente gravíssimo, quase morria. Olha, se ela tivesse morrido antes de aceitar o Senhor Jesus. É por isso que diz que eu sou longânimo. Ele espera, está esperando, mas não vai ficar esperando para sempre também, né? Verdade. Então, não importa o que você é agora, mas quando você olha para trás e você vê, Deus falou comigo naquele momento. Eu acho que foi Deus agindo, né? Você pode, cada um de nós vai poder passar uma mente, se a gente passar a nossa mente para trás assim, você vai ver muita coisa. Mas aquilo foi livramento, né? Eu nem sabia da palavra livramento na época, né? Eu tinha 18, 19 anos, eu costumava, desculpa, Senhor, eu quero falar da tua palavra, mas eu tive o livramento. Eu era da cadete da Marinha e o nosso barco, um barco à vela, e nosso barco virou e tivemos que ser resgatados. Mas era cheio de pedra o local que a gente estava, o barco que veio para nos resgatar não se aproximava. E eu já estava nas últimas, eu tinha que sair onde o nosso barco estava afundando para ir para aquele. Eu já não conseguia mais nadar, não tinha mais força para nadar. Aí veio um amigo meu, Luiz Cláudio. Bora, Neves. Meu nome na Marinha era Neves, né? Bora, Neves. Né? Então, naquela época, eu já disse para vocês, eu era católico, né?
Mas sobre livramento, não tinha a mínima ideia do livramento. Desde ali Deus vem cuidando, né, da gente, cada um de nós aqui. A gente era criancinha até chegar agora, né? Quantos livramentos nós não vamos ter, né? Por quê? Porque Ele está olhando para a gente, Ele está vendo a gente, né? Nós aceitamos Ele como nosso único suficiente Salvador. E a gente precisa passar isso para os outros também, né? Amém? Deus está batendo na porta do seu coração, né? A gente o Thiago mostrou aqui uma imagem, né, da porta, né? Mas a porta não tem a maçaneta do lado de fora, né? Está daqui, do lado daqui. Deus está só batendo, Jesus está batendo lá, né? E o interessante, né, que um grande número, né, de judeus, eles não aceitaram Jesus nessa época. Voltando ao assunto aqui, né? Voltando para né? Mais de 300 profecias do Antigo Testamento, focando sobre Jesus. Daniel, Neemias falando a mesma coisa. Eles não aceitavam, como é que diz? Não aceitaram o Jesus. Ainda os judeus agora os judeus messiânicos, que a pouco eles estão aceitando, né, Jesus, mas ainda há muitos que não aceitam. Inclusive eu já vi pessoas falando do Velho Testamento, falando do Novo Testamento, perguntando para essas pessoas, essa palavra é da onde? Aí isso aqui é do Novo Testamento, não tem nada a ver com a gente. Aí o rapaz prova para ele, não, isso aqui está em Isaías. Eles não mostram o livro de Isaías 53, se não me engano, né? Eles escondem, não sei o motivo, mas os rabinos procuram não falar sobre isso, né? Mas quantas vezes Deus vai trabalhar na nossa vida, né? Ele é paciente, sim, Ele é paciente, Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele não quer que a gente perca a nossa paz, né? E você tem que seguir a palavra do Senhor, se alimentar da palavra do Senhor. Você vai tendo esse conhecimento, aí você vai absorvendo e você vai querendo o quê? Não só para você, irmão, você vai querer para os outros também. Amém? Em Romanos 8:1 ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Você está em Cristo, irmão? Você tem um relacionamento com Ele? Não perca o seu tempo da vinda dEle, ok? E se você pega essa palavra, não deixe ela só aqui. Procure falar para o seu irmão, para o seu parente, no Brasil, aqui no Japão, ou qualquer outra parte do mundo, né? Essa palavra que eu tinha que dar para vocês, tá bem? Amém. Amém. Vamos orar só um pouquinho para encerrar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque hoje é um dia, Senhor, uma sexta-feira, um sábado. Amanhã, Senhor, será comemorada, Senhor, a Tua ressurreição, Senhor. Nós somos cristãos porque Tu és o único Deus, Senhor, que veio, morreu e ressuscitou. E disse que ia ressuscitar, ressuscitou. E provou, Senhor, para o mundo que Tu és verdadeiro, Senhor. Nós agradecemos por Ti, Senhor. Fortalece o nosso coração, fortalece a nossa alma, o nosso espírito, principalmente, Senhor, para que nós possamos estar sempre conectados a Ti, nosso Deus, nosso Salvador, Senhor. Abençoa, Senhor, os Teus filhos que estão aqui escutando essa palavra, Senhor. Que eles possam sentir, Senhor, uma renovação da paz no coração deles, Senhor. Que eles entendam, Senhor, o verdadeiro amor que vem de Ti, a verdadeira paz que vem de Ti, Senhor. E nós pedimos e agradecemos, Senhor. Abençoa cada um deles, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor? Amém. Amém. Glória a Deus. E, na verdade, nós temos que se manter na videira se a gente quer continuar o nosso caminho. Porque a palavra realmente nos ensina que nós devemos sempre olhar para o alto. E quem olha para o alto acha é o Senhor. Amém? E eu convido o pastor Célio da bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Levanta tuas mãos, abre teu coração. Assim como nós recebemos uma palavra, adoramos ao Senhor. Você possa agora receber a bênção de Deus sobre a tua vida.
Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua graça, Deus amado, eu apresento a tua igreja nesta hora, ó Pai. Que teu Espírito Santo que permanece sobre nossas vidas, ó Deus, continue, Senhor amado, durante toda esta semana, ó Deus. Eu declaro sobre a vida da tua igreja uma semana de vitória, de graça, de gozo, de alegria no Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós colocamos debaixo das tuas mãos a tua igreja, ó Pai. Sim, Senhor. Que tenhamos, Senhor amado, um fim de semana ainda, ó Pai, nesse domingo, ó Pai, debaixo das tuas mãos. Abençoa, Senhor amado, e traz, Senhor amado, para as nossas vidas uma resposta, Senhor amado, ao nosso coração. Aqueles que estão esperando a resposta de Deus, o Senhor possa responder, ó Pai, as nossas perguntas, nossos questionamentos, as nossas dúvidas, ó Pai. O Senhor possa nos dar direcionando, dando direção à nossa vida, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Está encerrado.